Você vai assistir agora um corte das nossas aulas exclusivas para assinantes da BJJ Protect. Voltamos então para a parte principal da aula e o tema central hoje é a pegada de costas e a gente vai ver como tema secundário variáveis de raspagem da fio dental. Antes, a gente vai falar um pouquinho sobre a pegada de costas, então, como eu falei, e eu quero chamar a sua atenção para a importância da esgrima. Então, eu acho que é legal a gente movimentar aqui e ver em pé, né? Quando a gente vê luta de MMA, que a galera começa a se travar aqui, a gente vê essa briga pela esgrima, pelo controle da esgrima aqui. Então, olha só, eu esgrimei o André, certo? Então, agora o André vai tentar ir para minhas costas. Caminha lá para minhas costas, André. Por mais que ele, pode continuar indo, por mais que ele tente ir, ó, ele não consegue um domínio, porque eu estou sempre dominando ele porque eu tenho o controle do tronco dele. Se ele ganha a esgrima, agora ele começa a ir para minhas costas, ó, agora ele dominou o meu tronco. Então agora ele está com o domínio das minhas costas. Então é fundamental, quando eu quero, esgrima aqui, André, quando eu quero ir para as costas dele, que eu ganhe a esgrima, porque daí eu consigo realmente ir para as costas do meu adversário sem a barreira do braço ali de obstáculo, que é uma das principais defesas. Então a gente mostrou em pé aqui para entender, por baixo é fundamental entender isso. E é um erro muito comum que a gente comete, às vezes está passando, perde a esgrima das costas, ou está raspando, perde a esgrima das costas. Então, esse controle da esgrima é muito importante que o nosso aluno entenda agora nessa fase inicial dele, porque depois ele vai usar muito esse conceito aí para frente, tá bom? E a gente vai então trabalhar em cima disso, a primeira é a pegada de costas mais tradicional aqui da meia, tá? Vamos lá, André, por favor. Então, como eu falei, fundamental esgrima, eu já vou partir da movimentação com a esgrima, já esgrimando meu adversário, mas né, poderia ser da situação dele esgrimado eu conquistar o espaço e recuperar. Então vamos lá, esgrimei meu adversário, venho controlar ele aqui nas costas. Um detalhe importante aqui, pessoal, para você ficar atento no seu aluno, é que quando o aluno é iniciante, é muito comum que ele faça essa esgrima e comece a fechar a pegada de pano, de lapela e travar aqui. Só que essa pegada muitas vezes me atrapalha, porque quando eu quero movimentar, eu mesmo tranco a minha movimentação, enquanto que a mão livre eu consigo escorregar e fluir melhor, tá bom? Outra coisa, a mão fechada aqui nas costas, quando eu ganho a meia e eu não preciso travar ela, né, se eu fecho só porque eu quero travar, eu acabo fadigando mais o meu antebraço, então eu canso mais a minha musculatura quando eu fecho minha mão aqui para fazer força. Então se eu consigo controlar, ter uma boa esgrima eficiente, forte, sem precisar fechar a mão, eu acabo economizando aquela, né, não desperdiçando a energia do antebraço, não fadigando ele tão rápido, certo? Então de início eu costumo trabalhar a esgrima aqui de mão aberta, a menos que eu veja que vá perder, seja necessário, né, para eu travar, senão eu tento controlar dessa forma, tá? O que eu vou fazer agora? Soltar uma lapela desse lado do meu adversário, né? Uma lapela do lado esquerdo aqui do André, comprometendo esse braço. Então vou soltando a lapela dele e vou passar por baixo do braço para minha outra mão. E seguro ela aqui ó, o mais justo possível, porque essa lapela me ajuda a gerar essa torção aqui no André, fazer ele me expor as costas, já que eu vou sair por aquele lado lá. Tranquilo, galera? Feito isso, transferi a lapela, agora começo a saída para as costas. Então o que eu faço inicialmente? Vou pendulando e vou ficando de lado, me posicionando de lado aqui. Agora eu troco o meu pé da meia guarda, estou com o meu pé direito por cima da guarda do André, vou pisar o meu esquerdo lá dentro, ó. Só que eu não tiro o direito, eu deixo ele aqui marcando, piso o meu esquerdo lá dentro e eu começo a puxar a perna do André para mim. Repara quando eu trago o calcanhar dele para mim de lado, como o quadril dele começa a virar junto, ó, porque ele aponta o joelho para fora, certo? Quando eu faço isso, é muito comum que o André veja que ele está expondo as costas e queira girar para meia guarda invertida, jogando lá para o outro lado, fazendo isso, evitando as costas. A gente vai ver nas próximas aulas sobre a meia guarda invertida, tá? Volta lá, André, por favor. Para evitar que ele vá para a meia guarda invertida, eu já cruzo essa minha perna aqui lá em cima da outra perna dele. Tenta girar lá agora, André. Agora ele não consegue mais ir para a meia invertida. Agora eu vou fugindo do meu quadril e tirando a minha cabeça aqui por baixo do meu adversário. Posso fazer isso usando meu ombro para deslocar
Pode deixar lá, André, a mão, tá? Para deslocar o braço dele que eu consigo, tirei minha cabeça aqui por baixo. Volta lá. Ou ainda, quando ele está me abraçando, vem aqui e busco a mão dele e começo a puxar, ó, abrir um espaço para levar a mão dele para lá e vou forçando a mão dele para mim. E fico aqui, ó, muito importante com esse trabalho de gancho, mantendo a perna dele forte aqui para o chão e o calcanhar dele forte para mim, aonde eu consigo controlar bem o quadril. Agora eu vou saindo mais o quadril, ficando de lado, minha mão aqui de baixo, ó, ela vem por cima do ombro dele, já colocando seat belt ou mata-leão ou pegando a gola, e do outro lado trago minha perna por cima do adversário, estabelecendo a pegada de costas, certo? Mais uma vez então, deixa eu fazer para o outro lado agora. Então de novo, protejo a meia guarda, ganho a esgrima, controlo o meu adversário. Só fecho a pegada se for extremamente necessário, senão trabalho de mão aberta que ela me dá mais controle. Solto a lapela do lado contrário do meu adversário e transfiro forte para minha outra mão, pegando bem justa a lapela para ficar mais difícil do meu adversário girar de frente comigo, né? Então mais fácil para eu virar as costas dele para mim. Agora vou fazendo uma saidinha de quadril até ficar bem de lado e quase sair debaixo do meu adversário e troco a passada, venho pisar meu pé aqui dentro da perna do André, sem tirar minha outra perna, vou puxando o calcanhar dele para mim e vou cruzando meu pé lá do outro lado para controlar as duas pernas dele. Agora continuo saindo aqui por baixo para tirar minha cabeça, volta lá, André, ou quando necessário venho com a minha mão buscar o braço do André. Se eu consigo empurrar bem o braço dele para lá, ele fica bem dominado aqui. E aí vou afastando o meu quadril e me posicionando. Uma vez que eu estou seguro já para pegar as costas, posiciono minha primeira mão já encaixando mata-leão, pegada de gola ou seat belt. Venho fechar com as duas mãos e colocar o meu segundo gancho. Eventualmente, quando eu estou aqui, o André se fecha muito o quadril querendo fazer força para lá, para não deixar entrar esse meu gancho aqui em cima. O que eu posso fazer? Vim travar aqui, ó, pegada de por baixo do braço, o antebraço na nuca e abro ele para mim aqui, ó. Coloco o gancho e retomo o seat belt. Tranquilo, galera? Ficou bem fácil de ver, né? Só o detalhe aqui da meia guarda, aqui, né, no jogo de perna, para a gente entender bem. Quando eu boto essa minha perna dentro, ó, eu venho trazendo, volta lá, André, né? Então eu piso, ó, eu venho trazendo a perna dele para mim, para ele trazer o quadril junto. E para ele não girar para meio invertida, eu cruzo esse outro pé lá em cima para dificultar o giro dele, tá bom? Aqui por cima, ó, André. Aqui por cima então, né, normalmente quando eu coloco ele de lado aqui, ele vai estar com esse braço exposto, eu venho dominar o braço dele e vou empurrando para lá, ó, e mantenho um bloqueio articular, mantendo o braço dele longe de mim. Volta ali, André. Caso não consiga pegar esse braço, tá ruim, eu vou saindo do meu quadril, eu vou tirando aqui embaixo. E aí logo que eu consigo, eu venho dominar o braço dele. Nesse caso, aí eu tento vir por cima do braço, ó, estendendo, jogando bem forte lá para frente e volta lá, André, e puxando essa parte aqui para mim, ó, para gerar a torção. E aí já vem laçando o pescoço, ajustando, ó, já pode colar essa mão aqui no ombro para ir encaixando o mata-leão já. Certo, galera? Essa pegada de costas é uma das mais clássicas e básicas do jiu-jitsu, então é importante entender. Tem bastante detalhezinho ali, a gente passou só os principais delas, para não encher demais de informação o nosso aluno, mas fazendo desse jeito ele já vai pegar bem. E aí as outras pegadas de costas, normalmente elas são variações em cima dessa situação. Esse é um pequeno corte das nossas aulas que a gente envia toda semana para os nossos assinantes. Quer saber mais? Então entre na BJJ Protec e faça parte do nosso time.